uma live aqui do perfil. Hoje não temos tema. Tiraremos dúvidas sobre M. Qualquer dúvida que vocês quiserem sobre a esclerose múltipla. Estou tentando manter as nossas lives todos os domingos, 3 horas da tarde. A maioria dos domingos tem dado certo. Só um ou outro que eu falho. Mas estamos aí, fazer uma live de meia hora. Até as 3h30 estamos juntos. E estou disponível para tirar dúvidas. Então, o que vocês precisarem saber sobre a esclerose, dúvidas, perguntas, o que eu não respondi na caixinha ainda, camiseta, ó, quem quer comprar? Sim, deve ser tudo coisa da minha cabeça. E vamos aí. Resolvendo algumas coisas, não. Envelopes de documento. Domingo eu paro para imprimir uma papelada aqui, botar no envelope, amanhã eu levo no correio para os pacientes da telemedicina. Quem faz telemedicina comigo recebe a papelada por correio. Hoje estou organizando isso. Estamos aí. Dúvidas sobre M, meia hora de dúvidas, até as 3h30 vamos conversar. Boa tarde. Deixa eu avisar, domingo que vem. Oi, boa tarde para todos. Domingo que vem, dia 9, a live será diferente, porque na quarta-feira, dia 5, essa semana agora, eu vou para São Paulo para o Congresso Brasileiro de Esclerose. Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Vai ser na quarta-feira agora, dia 5. Quarta-feira, dia 5, Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Vai ser de quarta até sábado. Então, a minha live de domingo provavelmente farei sobre as novidades do Congresso. Então, próximo domingo, dia 9 de junho, uma live sobre as novidades do Congresso Brasileiro de Esclerose. Trarei tudo em primeira mão para vocês. E no dia 9 também darei mais uma aula, um aulão que eu faço com vocês de vez em quando pelo Google Meeting. Então faremos um aulão pelo Google Meeting para você participar. Você precisa estar no meu canal do Instagram. No meu canal do Instagram, que é aquele canal que eu mando mensagens aqui pelo Instagram. Então, os recados são esses. Congresso essa semana. E no domingo, lives resumindo o congresso e também aulão no Google Meeting. Deixa eu ver um negócio aqui. Quero fazer um teste. Alguém escreve "eu quero" nos comentários. Eu quero saber se as minhas... Ou escreve "consulta", ou escreve "informação". Eu quero ver isso. Eu quero consulta, informação. Eu quero ver se aqui na live também ativa as minhas automações, porque eu tenho essas automações para quem comenta nos meus posts. Então, todo mundo que comenta essas palavras do meu post ganha uma mensagem minha lá com alguma coisa. Então, eu uso de vez em quando, mas eu quero fazer um teste aqui. Quero fazer um teste aqui pela live também. Então tá ótimo, bastante gente já comentou. Depois que terminar a live eu vejo se o meu Instagram mandou mensagem para vocês. Então tá bom, pronto. Agora sem distrações.
Live até as 3h30. Boa tarde, doutor. Fiz pulsoterapia mês passado, a última sessão foi 8 de maio. Até quando é normal dar pressão mais alta? Joia. Então é o seguinte, a pulsoterapia é o corticoide que vocês fazem na veia. Os efeitos colaterais, tanto a parte boa do corticoide quanto a parte ruim, costuma durar 30 dias. Então, durante 30 dias é comum continuar com a pressão mais alta, com a diabetes mais alta, com insônia, com gastrite. Geralmente é 30 dias. Alguns pacientes podem durar mais, outros pacientes podem durar menos, mas em média é 30 dias. Se a sua pressão continua alta mesmo depois de 30 dias, vale a pena ir no cardiologista para ele dar uma olhada se você já não era uma pessoa hipertensa antes e continua sendo. Porque depois de 30 dias o efeito do corticoide provavelmente já está acabando. Doutor, tenho MPP. Teria algum impedimento para o transplante de medula? Eu uso Ocrevus. Olha, infelizmente, o único remédio licenciado, liberado e aprovado para esclerose múltipla primária progressiva é o Ocrevus. Não existe nenhum impedimento que te proíba de fazer o transplante de medula, mas tem grandes chances dele não funcionar, dele não ajudar e ter feito à toa, porque não existe comprovação científica de que o transplante de medula seja melhor do que o Ocrevus para MPP. Então, impedimento não tem, mas se vai melhorar, não sabemos. Pode ser que não melhore nada, e daí passou pelos riscos do transplante à toa. Então, o único impedimento seria a falta de comprovação que funcione. Doutor, quanto tempo depois da infusão do natalizumab posso fazer uma cirurgia mais tranquila? Olha, quem toma natalizumab geralmente toma todo mês. Toma todo mês, uma vez a cada 30 dias. Eu, Matheus, geralmente recomendo fazer uma cirurgia mais ou menos uns 7, 10 dias depois da dose, porque daí sobra mais 20 dias para você recuperar da cirurgia até a próxima dose. Assim você não vai precisar atrasar a dose. Então, eu geralmente recomendo vacina, cirurgia ou qualquer outro procedimento mais ou menos uns 7 ou 10 dias depois da sua dose, deixando mais ou menos 20 dias entre a cirurgia e a próxima dose. Recém-diagnosticada, iniciei com beta-interferon 1B. Acha que é uma boa opção? E a resposta é não. Eu não acho que seja uma boa opção. Eu não passaria beta nem para os meus inimigos. O beta-interferon 1A, 1B, qualquer um deles, eu não gosto e eu não recomendo. Por quais motivos? Número 1, falta de eficácia. É um remédio muito leve, muito pouco eficaz. Ele protege muito pouco a esclerose. Protege um pouco, mas é muito pouco. Número 2, é injeção. Para que usar injeção 3, 4 vezes por semana quando tem remédios muito mais interessantes? Número 3, efeitos colaterais. Para que usar um remédio que vai te causar febre, dor no corpo e mal-estar em todas as aplicações quando existem remédios muito mais interessantes? Então, eu não uso, não prescrevo, jamais indico para ninguém beta-interferon. Por quê? Muitos efeitos colaterais, pouca taxa de proteção e a injeção. Quando na medicina, no próprio SUS, existem remédios muito mais interessantes, comprimidos, outras injeções, soro, muito mais protetor, com menos efeitos colaterais. Então, para mim, não tem sentido nenhum em prescrever ou em usar beta. Ele junta todas as partes ruins de todos os remédios. É fraco, cheio de efeito colateral, injeção. Então, eu não vejo vantagem nenhuma em usar beta. Sim, talvez nas crianças, talvez nas grávidas, mas assim, é um perfil de população muito específico. De maneira geral, eu não recomendo. Tenho neuromielite óptica, apesar do tratamento, tenho muitas dores nas costelas e nas costas. Então é o seguinte, o que eu vou falar aqui
Vale para neuromielite e vale para esclerose. O tratamento que vocês fazem, ele não muda em nada os sintomas e sequelas que vocês têm. Então, ter neuromielite e tomar o azatioprina, tomar o rituximab, tomar o ravulizumab, tomar o inebilizumab, tomar qualquer remédio para sua NMO, não muda em nada o fato de você ter um sintoma ou uma sequela, porque o tratamento do NMO, ele é preventivo. Usar as medicações vai fazer com que você não tenha novos surtos, novas manchas, novas sequelas. Mas esses remédios não mudam em nada essa dor nas costas, essa dor nas costelas que você tem. Para você melhorar das sequelas e dos sintomas, você deve buscar um tratamento para a sequela e para sintoma, que daí pode ser fisioterapia ou medicações para a dor. Gabapentina, amitriptilina, pregabalina, duloxetina, carbamazepina, canabidiol. Isso vale para esclerose e para NMO. Quando você trata a doença, você está prevenindo novas manchas e novos surtos, mas você não está ajudando em nada melhorar dos sintomas das sequelas. Para melhorar dos sintomas das sequelas, deve-se buscar a reabilitação e o tratamento sintomático desse sintoma e dessa sequela. Doutor, a função do Ocrevus é zerar o sistema imunológico? E a resposta é não. O Ocrevus não zera o sistema imunológico. O Ocrevus mata um linfócito no seu organismo, um tipo de linfócito, deixando várias outras células vivas. Então a sua imunidade não zera com o Ocrevus. A sua imunidade abaixa um pouquinho só com o Ocrevus, porque ele mata apenas o linfócito CD20, apenas o linfócito B de bola. Ele deixa vários outros linfócitos vivos no seu organismo. Então ele não zera, ele abaixa só um pouquinho. No médio e longo prazo, o que às vezes pode acontecer é o paciente produzir menos imunoglobulinas e, consequentemente, a imunidade continuar caindo um pouquinho mais, como se fosse acumulando esse efeito. Mas, de maneira geral, não zera a imunidade e abaixa só um pouquinho. Quanto tempo depois da pulsoterapia deveria iniciar o tratamento? Olha, num mundo ideal, seria no dia seguinte. Muitas vezes eu conseguia fazer isso para alguns pacientes do setor privado, que eram particulares ou que tinham planos de saúde. Eu dava o diagnóstico hoje, fazia 5 dias de pulsoterapia e no dia 6 já estava tomando a primeira dose de natalizumab. Então, assim, num mundo ideal, seria isso que aconteceria. Diagnóstico, pulsoterapia de 3 dias, pulsoterapia de 5 dias, e no dia seguinte começaria o seu remédio. Mas a gente sabe que a gente não vive nesse mundo ideal. O mundo real, o que acontece? Você recebe alta, manda marcar consulta com o neuro, consegue para daqui 2 meses, ele te dá papelada, você leva para o SUS demora mais 3 meses. Então, assim, no mundo real, esperar 2 ou 3 meses entre a pulsoterapia e o primeiro remédio é algo bastante comum, é algo bastante normal. Então é o prazo que eu geralmente digo, ó paciente, se entre o seu surto, o seu diagnóstico, o seu pulso e o primeiro remédio demorar uns 3 meses, tá no prazo. Infelizmente esse é o prazo que o sistema nos dá. Doutor, estou fazendo exames para o segundo ciclo do Mavenclad, mas o exame IGRA deu positivo. Posso tomar mesmo assim? Para quem não sabe, o exame IGRA é um exame que avalia tuberculose. Quase todos os pacientes deveriam fazer este exame antes de iniciar um remédio de alta eficácia para a esclerose. O exame IGRA, ele avalia tuberculose. Se ele der positivo, significa que você tem a tuberculose adormecida no seu organismo e não deveria iniciar já o seu remédio. Você deveria procurar um infectologista
tratar essa tuberculose latente e pelo menos 30 dias depois você começa o seu remédio. Então, assim, se você ainda não foi no infectologista, vai o quanto antes, comece o seu antibiótico da tuberculose, conte 30 dias e aí provavelmente você estará liberada para o seu segundo ciclo de Mavenclad. Pelo menos 30 dias de antibiótico para a tuberculose a pessoa pode tratar. Pode tomar o remédio da esclerose. Boa tarde, é normal ficar com tontura após a dengue? Não deu surto na ressonância. E sim, é completamente normal. Qualquer pessoa que pegue dengue, com ou sem esclerose, eu ou minha família que pegue dengue, é uma infecção pesada, dura, difícil, e é completamente possível que a gente fique cansado, com tontura, com mal-estar, mesmo por semanas depois da dengue. Em quem tem esclerose múltipla, qualquer tipo de infecção urinária, dengue, pneumonia, covid, pode causar pseudosurtos em vocês, que é acentuar sintomas, aumentar sequelas, porque as infecções fazem isso com o seu organismo. Então, se você tem esclerose, você pegou o dengue, não me surpreende que você esteja com mais sintomas, com mais cansaço, com mais dores, com mais tontura do que qualquer outra pessoa que pegasse a mesma dengue. Quantos dias posso atrasar, ficar sem o natalizumab, sem correr maiores riscos? E olha só, a resposta que eu tenho que dar é: não existe um prazo de segurança, não existe um prazo estabelecido, 1 dia, 2 dias, 10 dias, não tem. O certo é não atrasar nenhum dia. Se já está 1 dia atrasado, já estamos nos arriscando. De maneira geral, eu acho pouco arriscado atrasos de até 14 dias. Então, atrasos de 2 semanas, ou seja, atrasos de 14 dias, eu, Matheus, acho pouco arriscado. Não é risco zero, é pouco arriscado, 14 dias. Boa tarde, tive 3 meses de muitos sintomas, não fecharam o diagnóstico, ressonância de crânio limpa, mapa acusou muitas quedas de pressão, eletro acusou epilepsia, pode ter sido esclerose? Não, nada a ver com esclerose. Esclerose não dá essas quedas bruscas de pressão no começo do diagnóstico, esclerose não dá essa epilepsia no eletro, e está sem mancha, então não tem nada de esclerose. Esclerose seria o contrário, seria ter manchas sem mexer com a pressão e sem epilepsia. Até pode esclerose causar epilepsia, até pode esclerose causar quedas de pressão, mas assim, tudo isso aí é raridade e exceção dentro de uma doença que já é rara. Então assim, se não deu mancha e está cheio de coisas mais raras ainda, não deve ser esclerose não. Boa tarde, Dr. Matheus. Estou usando natalizumab há 1 ano e 4 meses e agora as veias estão desidratadas. Será que é culpa da infusão? Olha, não acho que seja culpa da infusão. Se você está usando nata há 1 ano e 4 meses, deve ter tomado umas 15, 16 picadas no braço. O remédio não desidrata as veias. No máximo, aquele local daquele braço fica um pouquinho mais diferente por ter tomado 14, 15 picadas na veia. Mas eu já vi paciente que tomou 15 picadas numa única coleta de sangue. Então, não acho que seja culpa do remédio. Tome bastante água, se hidrate bastante, principalmente nos dias anteriores à aplicação de natalizumab. E se realmente tiver impossível de continuar, está sem veia, tudo desidratado, aí troca de remédio por algum que não seja mais na veia. Hoje em dia, qual é a medicação mais eficaz no Brasil? A medicação mais eficaz no Brasil é a mesma mais eficaz dos Estados Unidos, é a mesma mais eficaz do Japão, é a mesma mais eficaz de toda a Europa e se chama alentuzumab. Alentuzumab é o Lentrada, é o remédio mais eficaz e mais potente que temos não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o mesmo remédio.
O Brasil tem o remédio mais potente do mundo, se chama Alemtuzumab. Ao mesmo tempo que ele é o mais potente, ele é o mais, talvez, arriscado. Tem a maior taxa de efeitos colaterais, de riscos, de preocupações. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. Qual é o nível de eficácia da teriflunomida? Minha esclerose está sob controle, sem surto e sem novas manchas. Olha, teriflunomida é considerado um remédio de baixa eficácia, de pouca eficácia. Mas, se no seu caso você está usando ela e está controlando a esclerose, não está tendo manchas, nada novo, ótimo. Continue porque está dando certo. Não precisa trocar só porque eu falei que é de baixa eficácia. Pulsoterapia causa inchaço? Sim, pulsoterapia é o corticoide e pode causar inchaços, pode causar retenção de líquidos. O que eu recomendo é que nos dias e semanas pós-pulsoterapia, você adote uma dieta detox, tome bastante líquido, bastante água, chá, pegue leve na alimentação, evite sal, doce, comida pesada. Faça drenagem linfática, exercício físico leve, massagem. Tudo isso irá ajudar a desinchar no pós-pulsoterapia. Doutor, qual remédio você indica para quem tem bexiga hiperativa? Não é tão simples assim. O que eu recomendo para quem tem bexiga hiperativa? Número 1, consultar o médico urologista, o especialista de bexiga. Número 2, fazer o exame urodinâmico, o estudo urodinâmico e também o ultrassom da bexiga pré e pós-miccional. Depois dessas 3 coisas, ultrassom, urodinâmico e consulta com o urologista, você receberá a sua prescrição, o seu remédio adequado para o seu caso, para a sua bexiga. Pode ser que para alguns pacientes o correto seja fazer fisioterapia pélvica e acabou. Pode ser que para outros pacientes seja só mudar a rotina de ingerir líquidos e acabou. Pode ser que outro paciente precise de sonda. E pode ser que outro paciente precise de Retemic, Imperi ou qualquer outro remédio da bexiga. Não tem como eu dizer aqui na live qual é o remédio bom para a sua bexiga neurogênica. O que eu recomendo é urologista, exame urodinâmico, ultrassom e depois disso receber as orientações individualizadas para o seu caso. É normal se sentir aérea, sem foco, dispersa e muita insônia. Olha, alguns desses sintomas se encaixam no que a gente chama de névoa mental da esclerose. Então, é bastante comum pacientes que têm esclerose múltipla enfrentarem a névoa mental, que é uma situação da pessoa ter um pouquinho de esquecimento, mais aéreo, mais disperso, lembra muito um quadro de TDAH, são pequenos esquecimentos, não foca, não presta atenção. Isso é a névoa mental da esclerose, acontece com muita gente, então isso praticamente é comum em quem tem esclerose múltipla sim. E se você tem insônia, a insônia pode prejudicar a névoa, pode atrapalhar a sua memória, então controlar e cuidar do sono também ajuda muito a cuidar desses outros sintomas. Potencial evocado é um exame importante para quem tem esclerose múltipla? Olha, não muito. Ele é legal, ele dá algumas informações, mas não é tão importante quanto uma ressonância, não é tão importante quanto um líquor. Ele dá algumas informações a mais e tal, mas nada tão importante assim. Em relação ao vírus JC, em caso positivo, é obrigatória a parada no natalizumab? Não. Obrigatório nunca é. Se o seu vírus deu positivo, eu, Matheus, recomendo que você pense em trocar de remédio quando der 2 anos de uso. Então, 2 anos de uso com o JC vírus positivo
Eu geralmente recomendo uma troca. Mas é isso, eu recomendo uma troca. Não é obrigatório. Tem muitos pacientes que usam 2, 3, 4, 5, 10 anos e são positivos para o vírus, mas cada um tem que saber qual risco está disposto a correr. Eu, Matheus, recomendo uma troca com 2 anos, porque eu, Matheus, trocaria de remédio comigo mesmo em 2 anos se eu fosse o paciente. Então, eu recomendo trocar com 2 anos. Pode usar mais, pode usar menos. Cada um é cada um. Mas obrigatório nunca é. Vocês não são obrigados a nada. Estou tomando Fingo, sou bem estável. Meus linfócitos deram 500, mas tive dengue 1 semana antes do exame. Está normal meu exame? Olha só, meus pacientes que tomam Fingo, eu aceito que eles façam linfócitos de 500 de boa. Eu aceito que eles façam linfócitos de 400, de 300 de boa. Então, esse teu de 500 não me assusta, não me preocupa. Eu continuaria tomando remédio, avisaria o neuro, mas bem tranquilo. Linfócito de 500 no Fingo, para mim é normal. O fumarato pode dar gastrite? Sim, mas eu já tenho gastrite há um tempo e agora estou com muito refluxo. O fumarato dá gastrite? Dá. O fumarato dá refluxo? Dá. Se você já tem isso antes do remédio, talvez não devesse ter começado pelo fumarato. É por isso que a gente tem que explicar bem os remédios para vocês, explicar os efeitos colaterais de cada um deles, e não vamos dar um remédio de gastrite para pessoa que já tem gastrite. Tem mais opções para escolher. Então, se você está usando um remédio que causa gastrite, você já tem gastrite, tem que conversar com o médico se vale a pena trocar de remédio ou se vale a pena continuar no fumarato, mas também agora colocar um remédio para gastrite junto. Como saber que minha marcha piorou? Se ela for progressiva, mas muito leve, quais sintomas são mais preocupantes? Olha, para saber se a sua marcha está piorando, eu recomendo que você faça uma avaliação periódica da sua marcha, que você cronometre a sua marcha, que você, pelo menos a cada 6 meses, pegue um corredor da sua casa, marque no chão 2 linhas com uma distância de 25 pés, ou então 7 metros e 62 centímetros, e cronometre a sua caminhada, uma caminhada rápida, caminhando o mais rápido que puder, sem correr e sem cair. Cronometre. Daqui 6 meses, repete. Daqui 6 meses, repete. Daqui 6 meses, repete. E assim você vai monitorar se a sua marcha está piorando silenciosamente ou não. Pode ser que de 6 meses para o outro, no dia a dia, você não perceba nenhuma diferença. E mais 6 meses não perceba nenhuma diferença. E mais 2 anos não perceba nenhuma diferença. Mas se você cronometrar, a cada 6 meses, pode ser que você perceba que a marcha está cada vez mais lenta de 6 em 6 meses. E isso pode ser a progressão silenciosa na marcha que você não percebe no dia a dia, mas você pode encontrar de 6 em 6 meses na sua caminhada. Vou tomar natalizumab dia 10 pela primeira vez. Algum cuidado que devo ter? Nada mais sério. Então, assim, é um remédio bastante legal, seguro, eficaz, não costuma dar reações importantes. Recomendo, se possível, tirar o resto do dia para descansar, porque pode dar um cansaço, um mal-estar, mas também nada mais sério. Tome bastante líquido no dia, antes, depois, descanse e provavelmente vai dar tudo certo sem nenhum problema. Intestino e bexiga presos, será que a pulsoterapia vai melhorar? Olha, se esse intestino e bexiga estão presos agora, nos últimos dias, por causa de um surto, pode ser que a pulsoterapia faça eles melhorarem sim. Agora, se eles já são sequelas bastante antigas, a pulsoterapia não vai melhorar. Qual remédio de alta eficácia que o Canadá costuma usar? Olha, não sei o protocolo exato do Canadá, mas devem ser remédios muito parecidos com os nossos. Natalizumab, Mavenclad, Ocrevus, Kesimpta e Alentuzumab.
Qual medicação usar se eu já tenho natalizumab com JC vírus positivo? Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad ou Alemtuzumab? Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad ou Alemtuzumab? Depois da pulso, você vira um peixe baiacu. Qual remédio que ajuda a controlar o tremor? Olha, dá para tentar canabidiol, gabapentina, pregabalina, propanolol, carbazepina, topiramate. Tem várias opções. Conversa com o neuro, ele te escolhe uma. Vou trocar de natalizumab para fumarato. Qual a minha opinião? Olha, são 2 passos para trás em questões de eficácia. O fumarato é bem mais fraco do que o nata. Se a sua doença era leve antes do nata, ok, talvez o fumarato segure. Se a sua doença nunca foi leve, sempre foi uma doença mais fortinha, eu não iria para fumarato, porque o risco de descontrolar a doença, da esclerose voltar, vai ser maior com o fumarato, porque ele é um remédio mais fraco. Tive muito efeito colateral com Avonex. Você acha que eu devo insistir ou melhor trocar? Todas as doses parecia que eu estava com Covid. Falei no começo da live sobre os interferons. Eu não uso, não recomendo, não passo para ninguém. E é isso mesmo que ele faz. Ele dá efeitos colaterais insuportáveis em todo mundo. Então eu não recomendo usar ele. Eu pediria uma troca. Em maio fiz 60 anos. Isso influencia alguma coisa na esclerose? Tenho ela desde 2001, quando eu tinha 38. Existe uma teoria que diz que a partir dos 60 anos a imunidade da pessoa vai ficando mais fraca e, consequentemente, a esclerose se enfraquece também. Não é uma verdade absoluta, mas é algo que você pode conversar com o seu médico se vale a pena continuar tomando o remédio ou se vale a pena parar de tomar remédio. Se manter uma alimentação saudável, exercícios físicos em dia, pode evitar os efeitos ruins do alentuzumab ou vai de organismo? Olha, pode ajudar sim. Então, a alimentação saudável, exercício físico em dia pode ajudar a ter menos efeitos colaterais com o alentuzumab, sim. Remédio para rigidez muscular, qual é o melhor? Fisioterapia neurológica, baclofeno, tizanidina e canabidiol. Mesmo sem JC apontar para troca, eu trocaria em 2 anos, independente do valor do JC? Se o JC for abaixo de 0,9, eu passaria de 2 anos bem tranquilo. Abaixo de 0,9 é praticamente negativo. Então, JC abaixo de 0,9 dá para passar de 2 anos, na minha opinião. Acima de 0,9, eu já pensaria em trocar. Nata é melhor que Mavenclad? Não existe estudo direto. Parece que os dois são parecidos pelos estudos indiretos que existem. Não consigo parar de fumar. Quais os riscos? Os riscos são ter mais surto, ter mais progressão silenciosa, ter mais riscos de desenvolver sequelas no futuro da esclerose, fora os riscos de qualquer pessoa, câncer, derrame, infarto e tudo mais. Então, a esclerose também é prejudicada pelo cigarro, além de todos os outros órgãos que todo mundo já sabe. Esclerose estável com 41 anos, tudo bem engravidar? Por mim, tudo bem, eu não vejo maiores problemas. Se a esclerose está estável, é só combinar o melhor remédio com o neuro e bora engravidar. Quanto tempo demora o resultado do JC vírus? Geralmente uns 2 meses. Isso se não perderem o teu sangue no meio do caminho. Depressão pode ocasionar surto? Olha, difícil, geralmente não. Da onde surge a esclerose? Tem um porquê? Não. Não sabemos o porquê. Ninguém tem certeza de por que surgiu a esclerose. Existem vários pequenos porquês. Parece que é falta de vitamina D, parece que é obesidade infantil, parece que é excesso de estresse, parece que é risco genético, parece que é Epstein-Barr vírus, parece que é um monte de coisa, mas nada 100% certo e sozinho.
Estou no fumarato, meu médico disse que não tem motivo para eu mudar. Se ele está dando certo, está funcionando, realmente não tem motivo. Então, se você não tem efeitos colaterais, a imunidade está boa, o fígado está bom, a ressonância está controlada, não está tendo progressão silenciosa, não está tendo surto, não tem motivo para mudar. Canabidiol ajuda nas dores? Tem algum benefício neurológico? Assim, direto na doença, não. Benefício direto na doença, não. Ele ajuda em dores, em espasticidade, em rigidez, mas não tem nenhum grande benefício direto na esclerose. 2 anos de Tecfidera, mas permaneço com rubor e queimação após tomar. Normal? Infelizmente é normal para alguns pacientes. Alguns pacientes ficarão com vermelhidão no rosto para sempre. Tem que ajustar a alimentação, come mais gordura, muda os alimentos que talvez suma. Pode amamentar com nata? Eu geralmente libero. Tem médico que não libera, mas eu libero. O que eu digo sobre o fingolimod é um remédio de moderada eficácia, comprimido, oral, e pode controlar uma maioria dos pacientes ficam bem controlados com ele. Ressonância do crânio não acusa neurite óptica? Estou sentindo muita dor no olho esquerdo. Qual seria o melhor exame? Olha, às vezes a ressonância da cabeça vê a neurite, mas o exame mais certo é a ressonância das órbitas, ressonância magnética de órbitas, e também uma avaliação com o oftalmologista. Ele vai fazer exames do olho, como potencial evocado ou OCT, tomografia de coerência óptica. Qual o tempo para realizar nova ressonância depois do primeiro surto? Eu geralmente recomendo ressonâncias de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses ressonância. Tontura pode ser falta de água? Pode sim. Quem não bebe água suficiente pode ter tontura e era falta de água. A caseína aumenta os riscos de surto. Minha nutricionista recomendou diminuir o consumo de leite e derivados. Não tem comprovação científica. Eu geralmente não saio cortando leite e derivados de todos os pacientes, só em quem é realmente intolerante. O que determina a mudança do tipo de esclerose de remitente para progressivos? Não é a ressonância. O que determina a mudança de um tipo de esclerose para outro é o paciente estar piorando a sua caminhada, mesmo sem ter surtos e mesmo sem ter manchas novas. Então é isso. A pessoa piorar a sua caminhada ao longo dos meses, mesmo sem ter surtos e mesmo sem ter manchas novas. Se a pessoa teve uma mancha nova na ressonância e não sentiu nada, não é avanço da progressão silenciosa. É uma esclerose remitente não controlada, descontrolada, mas não virou progressivo só porque apareceram manchinhas novas na ressonância. Ozempic dizendo ser bom para a esclerose, alguma comprovação? Ainda não. Qual a previsão do Mavenclad entrar no SUS? Já deveria ter entrado em abril de 2024. Estamos 2 meses atrasados e sem previsão. Eu espero que até o final do ano entre. Tem medicação oral no SUS? Tenho pavor de agulha. Tem sim, muitos. Teriflunomida, Tecfidera, Fingolimod, Mavenclad. Tem muitos remédios orais pelo SUS. Não precisa ir para as agulhas, não. Estou fazendo Fingolimod. Meus linfócitos estão em 500. Fico várias vezes com infecção. A esclerose está controlada. Recomendaria trocar? Olha só, é bastante individual. Tem que ver se você está fazendo todo o resto possível para não ter infecções. Está lavando bem as mãos, usando máscara quando sai em público, está se alimentando bem, fazendo exercício, dormindo bem e tudo mais. Essas infecções estão te atrapalhando muito, são fortes. Se você acha que vale a pena sair do fingo, a gente troca por algum outro remédio. Se você falar que não, eu tenho mais dever de casa para fazer, faça mais o dever de casa e vou ver se as infecções melhoram. Você conhece algum grupo de apoio para pacientes? Meu marido quer conversar com outras pessoas que têm esclerose e vivem bem. Me manda uma mensagem no Instagram depois da live que eu passo os grupos que eu conheço. Qual a melhor forma de repor as vitaminas baixas? E qual o perigo delas permanecerem baixas?
Melhor forma é tomando. Comprimido, tanto faz. Se é comprimido, se é injeção, o negócio é tomar. Tem que tomar. A vitamina está baixa, veja com o seu médico qual a dose que tem que tomar e tome. Pode ser comprimido, sublingual, oral, injeção, qualquer um. E o perigo de ficar com elas baixas é, às vezes, ter mais surto, ter mais sintomas da esclerose. Exame de líquor é necessário repetir? 99% das vezes não precisa repetir o líquor. Muito bem. Então, pessoal, pelo dia de hoje foi isso. Pela live de hoje foi isso. Recados. Essa semana haverá o Congresso Brasileiro de Esclerose. Congresso Brasileiro de Esclerose em São Paulo. Nessa quarta-feira, dia 5, começa. Próximo domingo, dia 9, farei uma live aqui no Instagram de novo. Trazendo as novidades do Congresso. Em primeira mão, as novidades do Congresso em primeira mão. E também no próximo domingo, dia 9, farei um aulão pelo Google Meeting. Eu já respondi a troca de nata. Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad ou Alemtuzumab. São os outros 4 de alta eficácia. Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad ou Alemtuzumab. Então, essa semana tem congresso. Domingo que vem, live com as novidades do congresso. Domingo que vem, live no Google Meeting. Para quem estiver no meu canal do Instagram. Uma live fechada e exclusiva pelo Google Meeting. E sorteio de camiseta. No domingo que vem, live no Instagram, novidades do congresso, live no Google Meeting, com sorteio de camiseta. Então é isso, pessoal. Um abração para todo mundo. Fiquem todo mundo bem. Qualquer coisa me avisem, venham para as caixinhas de pergunta e até o próximo domingo. Um abração e até mais.